Sabe, a minha garganta tá doendo muito, velho. Eu acho que eu gripei, então me desculpem se minha voz estiver meio zoada esse vídeo, porque tá doendo demais. E se eu forçar muito aí que dói Ai, dói mesmo. Mas enfim, mano, sabe, eu não sei se vocês conhecem ou se vocês já jogaram Habbo Hotel. Sabe aquele jogo onde você cria um personagemzinho, você conhece várias outras pessoas também que estão jogando ali, que a galera se conhece, que troca uma ideia e tal, que muitas vezes a galera se relaciona. Então, eu jogo esse jogo desde 2008. Sim, são 12 anos jogando Habbo. Até hoje, de vez em quando eu fico entediado, entro no Habbo, velho, pra poder conversar com uma galera, conhecer gente nova. É muito bom porque você consegue conhecer muitas histórias de vida, muitas experiências que você não teria na vida real. Afinal, no Habbo você conhece gente de todo canto e gente que já passou por todo tipo de coisa. E é engraçado porque quando eu jogava Habbo, eu acabava me envolvendo muito emocionalmente com pessoas. Por exemplo, eu começava a jogar, conhecia uma mina, a gente começava a trocar ideia, a gente ficava muito próximo e eu acabava ficando todo apaixonadinho ali por ela. E isso realmente aconteceu, velho. Aconteceu várias e várias vezes. E uma das vezes que aconteceu foi uma das vezes mais cabulosas, que me deu um debate muito cabuloso interno, que foi o dia em que eu conheci e namorei uma mulher casada. E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o comedor de casado, quer dizer, eu sou o Z. E como vocês estão, mano? Tá tudo bem com vocês? Olha, a minha garganta tá ruim, então não prestem tanta atenção na minha voz, que acho que esse vai ser um dos vídeos com a minha voz péssima, tipo, o pior possível. Então é isso, foquem na história, beleza? Bem, como eu falei no começo do vídeo, eu acabava jogando muito Habbo e eu namorava demais lá. Eu acho que eu já perdi a conta de quantas namoradas eu tive lá. Muitas vezes eram namoros que duravam ali, tipo, 2, 3 dias no máximo, mas eu já cheguei a ter namoros que duraram vários e vários meses. Porque quando você fica mais velho no jogo, acaba que a galera que tá jogando também é mais velha. Quando você conhece o jogo ali há alguns anos, pela roupa da galera, você consegue identificar ali quantos anos a pessoa tem. E acredite ou não, hoje em dia quando você entra no Habbo, a maioria da galera que tá ali jogando nos lugares mais específicos, por exemplo, corredores, piquenique, esses lugares assim, se você vê uma galera ali usando preto, usando o mesmo estilo de roupa, provavelmente é uma galera ali que já tem 18, 19, 20, já teve gente de 30, 40 anos que eu conheci. E sim, o Habbo hoje em dia não é um jogo onde só tem a galerinha novinha. Não, é um jogo que tem muita gente mais velha. E sabe, eu com 18 anos tava jogando bastante, velho. E uma amiga minha chegou com uma amiga dela. E é engraçado porque essa amiga dela tinha acabado de terminar um namoro. E essa minha amiga chegou me contando isso. E eu fiquei tipo, pô, que pena, hein, velho. Deve ter sido péssimo esse término e tal. E aí essa minha amiga saiu e eu fiquei conversando com essa menina, que a gente vai chamar ela de Nick. Eu não lembro o nome dela. Eu sei que ela tinha um nome japonês, que ela morava no Japão, mas eu não lembro o nome dela. Então a gente vai chamar ela de Nick. A Nick, ela tinha acabado de terminar um namoro. E quando a gente começou a conversar, acabou que nossas ideias bateram muito bem, sabe? Tudo que a gente conversava, a gente concordava com grande parte das coisas. A gente gostava muito das mesmas coisas, gostava do mesmo estilo de música, gostava dos mesmos canais do YouTube, gostava desse tipo. Tipo, tudo batia muito bem. Então acabou que com o tempo, com o passar ali de algumas semanas, a gente estava muito próximo, ao ponto de ela me pedir em namoro. E é engraçado porque quando você é homem e uma mina te pede em namoro, é uma parada diferente, né? Porque normalmente é o homem que pede em namoro. Então, quando ela chegou e me pediu em namoro, eu fiquei tipo, caramba, ela realmente gosta de mim? Então, eu vou aceitar, né? Aí eu aceitei, a gente começou a namorar. E depois de umas 2 ou 3 semanas que a gente já tava namorando, eu fui e conversei com a minha amiga. E a minha amiga que tinha apresentado ela, a Jane. E a Jane foi e me contou que a Nick tinha saído pra poder levar as filhas dela no colégio. E assim, eu já sabia a idade dela. A Nick tinha me falado que tinha, acho que 26 ou 27 anos. E assim, pra quem tava com 18 anos ali, não era tanta coisa de diferença. Sem contar que a gente tava num web namoro, então era tipo muito, né? Ela morava no Japão, eu sabia que a gente não ia se encontrar. Eu tava meio que só curtindo a experiência de estar com ela. A experiência de trocar ideia com ela e tal, esse tipo de coisa. Eu nunca tive tanto a percepção, a perspectiva de, olha, eu vou assumir, vou me casar com ela, tá ligado? Tipo, não. A minha ideia era só curtir ali aquele momento que a gente se conheceu tipo, no Habbo, então vamos curtir aquilo ali. E a Jane me falou que ela tava levando as filhas dela pro colégio, mas eu pensei, tipo, cara, a Nick tá namorando comigo, a gente já se conhece há mais de um mês, a gente já tá namorando há umas 2 ou 3 semanas, e ela nunca me contou que ela tinha filhos. E aí, eu comecei a achar estranho, e quando a Nick voltou, eu comecei a perguntar pra ela sobre a vida dela e tal, coisas que ela nunca tinha tocado no assunto, que pra mim era só coisas normais, mas que aparentemente não era tão normal assim. E aí, eu cheguei e pedi o Instagram pra ela, o Instagram dela. E aí ela me passou o Instagram dela com muita relutância, eu tive que falar muita coisa, que
convencer ela. E quando eu abri o Instagram dela, eu vi que tinha fotos dela com 2 menininhas. Eu já tinha visto o rosto dela, afinal a gente tinha um WhatsApp um do outro. Mas quando eu vi ela, tipo, com 2 filhas, eu fiquei tipo, mano, por que tu não me contou isso, sabe? Acho que mesmo que a gente esteja num web namoro, talvez seja algo relevante de se contar, né? Pra confiança básica de um no outro, quem sabe? Aí ela foi, tipo, eu vi as menininhas, mas eu não vi, tipo, nenhum homem. Ela só tinha foto com as filhas. Aí eu não me chegou na cabeça de que ela era casada. Pra mim, ela só era uma mãe solteira que tinha se divorciado, sei lá. E aí, a gente continuou namorando e tal. Passaram aí, tipo, mais umas 2 semanas. Até que teve um dia, depois dessas 2 a 3 semanas, eu fui e perguntei pra Nick se ela ainda tinha uma imagem que eu tinha mandado pra ela. E ela me falou que ela tinha apagado todas as nossas conversas e que ela sempre apagava e tal, pra limpar o celular. E eu fiquei tipo, mano, por que você faz isso? O seu celular tá sem memória, tá sem espaço? Como assim? Aí ela foi e finalmente me contou que ela apagava as mensagens pro marido dela não ver. Eu fiquei tipo, mano, calma aí, como assim? Tu tem um marido? O que tá acontecendo? E aí ela foi e me falou que ela era casada e que o marido dela trabalhava o dia inteiro enquanto ela ficava em casa cuidando das crianças. E eu, aparentemente, era o amante dela. O web amante, não sei. E foi uma parada muito confusa pra mim, porque eu nunca fui traído e eu nunca traí ninguém. Então meio que me deu um baque muito grande no peito saber que, por minha causa, o marido dela poderia se sentir muito mal, tá ligado? Porque eu comecei a me colocar no lugar dele. Eu pensei, tipo, mano, imagina se eu sou casado e a minha mulher tá fazendo isso comigo, tá ligado? Tanto que depois que eu descobri isso, eu fiquei uns 2 dias sem falar nada com ela, porque eu queria colocar minha cabeça no lugar e entender o que tava acontecendo e se eu realmente queria isso. Até que depois aí, passaram os 2 dias, no próximo dia eu cheguei nela e falei, tipo, Nick, não tem como a gente continuar junto, porque você tem um marido. E, sinceramente, se fosse eu no lugar dele, eu ia ficar muito mal, eu ia ficar muito triste, eu não ia aguentar passar por esse tipo de situação. Então, eu acho melhor a gente terminar. Você quiser ficar com ele, pode ficar, mano, mas eu não quero estar no meio disso tudo. E é engraçado porque ela aceitou muito bem. Ela meio que entendia o meu lado, mas eu entendi por que ela tava se sentindo tão bem. Porque, acho que o quê? Uns 3, 4 dias depois, eu abri o perfil dela, ainda tinha ela adicionada, né? Eu abri o perfil dela e vi que ela tinha lá uma opção onde você coloca os seus relacionamentos. E ela tinha colocado nos relacionamentos lá de namoro que ela tava namorando um outro cara no Habu, enquanto ela era casada. Eu fiquei tipo, mano, ai, o que tá acontecendo? Por que essa mina tá fazendo isso, tá ligado? E vendo que ela já tava namorando outro cara, eu já pensei, tipo, ok, realmente essa não é o tipo de mina que eu quero pra mim, não é o tipo de mina que eu quero comigo. Eu não sei nem se ela tava namorando esse cara comigo ou não, mas eu acho que não, porque pelo que eu tinha percebido ali, eles tinham se conhecido há pouco tempo. Eu fiquei tipo, cara, que coisa mais péssima, né? Imagina se fosse você no lugar daquela pessoa, velho. Imagina no lugar daquele homem que a sua esposa tá fazendo esse tipo de coisa. Cara, como assim, mano? Eu me senti muito mal na época, mas hoje em dia eu meio que sei que eu fiz a escolha certa. Eu fiz o que eu queria que as pessoas fizessem comigo, se a minha mulher estivesse fazendo alguma coisa assim pra mim. E, infelizmente, eu não sou um comedor de casados, porque ela morava no Japão e a gente nem chegou a se encontrar. Mas, cara, foi uma historinha que pelo menos me deu o que contar, tá ligado? Foi uma experiência diferente, foi uma experiência legal que eu comecei a adotar e, tipo, pensar pra mim que eu quero pessoas que eu possa confiar comigo, não alguém que em qualquer momento pode arranjar, tipo, outra pessoa, tá ligado? Mas, bem, se você ouviu o vídeo até aqui, é porque você provavelmente gostou, né? E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, mano, porque eu vou adorar muito ter você aqui me acompanhando, beleza? E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar dos meus outros, então vai lá dar uma olhadinha. Quem sabe você não acha algo que você vai achar incrível, beleza? Bem, eu sou o Zi e se cuidem. Nha.